Oi, 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 tudo bem com vocês? Olha o livro que eu vim continuar lendo. Olha só. Quero pedir perdão para vocês que estão me acompanhando na leitura desse livro. Vocês estão vendo que eu tô demorando um pouco para ler ele, né? Eu começo a ler, aí acabo parando, aí eu volto. Eu quero pedir perdão para você. Quero falar que não é muito simples gravar vídeo pro YouTube, mas eu coloquei na minha cabeça que eu não vou mais ficar procurando o melhor momento, a melhor hora, a hora que eu tiver, assim, em silêncio total. Eu não estou em casa, eu estou no carro, tô esperando meu filho na natação. Eu falei, esse é o momento. Vou deixar tudo fechado, estou do lado de um canil. Então, tipo assim, talvez vocês ouçam um pouco de latido de cachorro. Mas eu tô com o carro inteiro fechado. E eu coloquei esse propósito que eu vou ler até se eu não tiver nas melhores condições que eu acho que deveriam ser, entendeu? Porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça que a gente quer tudo perfeito. E nem sempre dá pra ser tudo perfeito. Então, assim, antes eu ler numas condições dessas, não sei se vocês estão ouvindo os cachorros latirem, gente, eu tô quase parando o vídeo por causa disso. Mas eles vão parar em nome de Jesus, porque parece que foi só eu começar a gravar pra eles começarem a latir. É melhor eu gravar nessas condições do que não gravar, né? Do que ficar tanto tempo sem terminar de ler o livro. Eu tô na página 105, nós temos até a 274 para ler. Então, em nome de Jesus, nós vamos terminar. Amém? Não prometo que vou postar todo dia, nem toda semana, mas conforme eu for podendo, eu vou postar. Eu vou terminar de ler esse livro com vocês. Em nome de Jesus. Amém? Eu tava só lendo também por causa dessas condições, né? Que às vezes eu tinha o silêncio, mas ficava com vergonha de aparecer. E agora eu falei, quer saber? Eu vou aparecer. Eu vou aparecer porque algumas pessoas mandaram mensagem, eu vejo as mensagens de vocês falando, eu gosto de ver seu rostinho. Estou aqui. Mas quando não der pra eu aparecer, pelo menos eu vou ler, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter paciência comigo e me perdoa. Tá fazendo você esperar, mas como eu já disse no começo, se você conseguir adquirir esse livro, ele é muito bom. Pra você não só ouvir, mas às vezes ter em casa, né? Pra você poder também, assim, acompanhar aí ou ler aí, tá bom? Deixa eu colocar na função soneca aqui, não perturbe. E bora lá. Então, estamos lendo Educando Meninos, de James Dobson. Estamos no capítulo 7, página 105. Mães e filhos. Olhe, mãe, agora é sua vez. Vamos falar do que significa ser menino e como você pode relacionar-se melhor com eles. Tenho o maior respeito e admiração por aquelas que são abençoadas por terem recebido a graça de ser mães. Há algumas tarefas na experiência humana que exigem as habilidades e a sabedoria necessárias a uma mãe no cumprimento de seus deveres diários. Ela deve ser uma psicóloga residente, médica, teóloga, educadora, enfermeira, cozinheira, motorista, bombeira e ocasionalmente policial. Interessante, né? Se tiver sucesso em cada uma dessas responsabilidades, ela terá de repetir tudo outra vez amanhã. É verdade. A fim de compreender o mundo em que vive, a mãe jovem, nossos leitores do sexo masculino talvez queiram acompanhar uma delas numa visita, me perdoa, gente, pelo barulho. Numa visita pela manhã ao pediatra. Depois de ficar sentada 45 minutos com um garotinho irritado, febril no colo, a mãe e o bebê são finalmente recebidos no consultório.
O médico examina a criança doente e depois diz à mulher com expressão séria: é preciso que ele fique quieto durante 4 ou 5 dias. Não deixe que coce a erupção. Ele não pode cuspir o remédio e você vai ter de ficar atenta às suas fezes. Está bem, doutor. Mais alguma recomendação? Sim, mais uma. Esta doença é altamente contagiosa. Faça com que os seus 4 outros filhos fiquem longe dele. Volte dentro de 1 semana. Interessante. Hoje em dia é mais difícil ter uma mãe com 5 filhos, né? Porque aqui é ele mais 4. Mas pode ser 1. O surpreendente sobre as mães é que a maioria delas conseguiria cumprir o recado e fazê-lo com amor e graça. Deus as fez boas em sua missão. Deu a elas paixão pelos filhos. A maioria delas daria literalmente a vida para proteger as crianças que lhe foram confiadas. Apesar dessa dedicação, porém, muitas mulheres admitem que educar meninos tem sido um desafio especial. Como mencionado antes, elas lembram como era ser uma menininha enfeitada de babados, mas só têm uma vaga ideia de como seus filhos sentem, pensam e se comportam. Os meninos tendem a fazer bagunça, provocar os outros irmãos, correr pela casa e desafiar cada decisão e ordem que lhes dão. Um de meus colegas, o Dr. Tim Irwin, compartilhou sua observação de que as mulheres que não cresceram com irmãos ficam, no geral, espantadas com os meninos, com a aparência, sons e cheiros que eles geram. Algumas admitem não terem ideia de como lidar com eles. Uma sugestão óbvia é ajudar os meninos a liberarem seu excesso de energia, envolvendo-os em atividades onde lutas, risos, corridas, acrobacias e gritos sejam aceitáveis. Futebol, judô e basquete são algumas das possibilidades. Aqui no Brasil, futebol acho que a grande maioria dos meninos fazem, né? O meu mais novo faz futebol, faz judô, faz futsal, no caso, judô e natação. E karatê também. Mas o meu mais velho sempre fez natação. Sempre fez natação e futebol. Futebol, judô e basquete são algumas das possibilidades. As mães também precisam fazer com que as mentes e mãos dos meninos estejam sempre ocupadas. Isso é do seu maior interesse. Meu pai disse certa vez sobre nosso menino irrequieto: se você deixar que esse menino fique entediado, vai merecer o que ele fizer. Interessante isso. O padrasto de Shirley, depois de cuidar de nossos filhos por 1 semana, sugeriu: boas crianças, mas você tem de mantê-las ao ar livre. Bom conselho. Interessante. A outra característica dos meninos que aposto que você notou: eles quase não escutam a maior parte do tempo. Têm habilidade notável para ignorar tudo o que não lhes interessa. Os homens são também assim. Minha mulher não consegue entender como posso escrever um livro, inclusive este, enquanto um jogo de futebol televisionado está berrando no escritório. Na verdade, não assisto. E componho ao mesmo tempo, mas posso desligar o som em minha mente até que decida ouvi-lo, como quando um replay aparece na tela. Depois de assistir por alguns momentos, volto ao que estava fazendo. Este é um talento que enlouquece as mulheres. Os maridos conseguem ler um relatório do trabalho e não ouvir nada que está sendo dito a 1 metro de distância. Interessante. Uma senhora frustrada chegou a pôr um fósforo aceso na parte de baixo do jornal que o marido estava lendo, o que chamou a atenção dele quando
a chama alcançou seu rosto. Ela disse que a única outra maneira de despertá-lo seria dançar completamente nua na mesa da sala de jantar. Não tenho certeza de que isso daria certo. Os meninos têm essa mesma habilidade de ignorar as mães. Eles sinceramente não escutam as palavras que estão sendo despejadas em seus ouvidos. É por esse motivo que recomendo às mães que toquem fisicamente os filhos quando quiserem obter sua atenção. Quando se voltarem para olhá-la, de suas mensagens em frases curtas. Quando se voltarem para olhá-la, de suas mensagens em frases curtas. Vou falar a respeito de comunicação com os meninos mais tarde, mas por hora quero discutir os vários indícios do desenvolvimento, começando ao nascer. Nos capítulos anteriores, falamos sobre o papel essencial que os pais desempenham no início do desenvolvimento dos meninos, mas as mães também fazem parte disso. Não há meios de enfatizar excessivamente a importância do que é chamado de elo infantil entre mãe e filho de ambos os sexos. A qualidade desse relacionamento terá implicações para a vida inteira e pode até determinar a vida ou a morte. Mary Carlson, uma pesquisadora da Escola de Medicina de Harvard, estudou recentemente um orfanato romeno lotado, onde, fila após fila, bebês ficavam abandonados em seus berços. Os funcionários tinham trabalho demais e os bebês quase nunca eram tocados, nem mesmo para serem amamentados. O que mais surpreendeu Carlson foi o silêncio opressivo no berçário. Ninguém chorava, ninguém tagarelava, nem sequer um choramingo. Depois de exames físicos, aos 2 anos, Carlson descobriu que os bebês tinham índices muito altos no sangue de certos hormônios do estresse, chamado cortisol. Esse hormônio, em quantidades excessivas, pode afetar o cérebro. Mencionamos esse fenômeno no 4º capítulo. O crescimento foi retardado e as crianças agiam como se tivessem metade da idade cronológica. Mesmo que consigam sobreviver, jamais se recuperarão totalmente. Nossa, dá um aperto no coração, né, saber dessa estatística. Mas quais as implicações de circunstâncias menos trágicas onde o relacionamento mãe e menino simplesmente falha em assumir uma forma definida? Essa pergunta específica foi estudada na Universidade de Harvard. Os pesquisadores descobriram que o elo na vida é essencial, sendo até ligado à saúde física 40 ou 50 anos mais tarde. É incrível, mas 91% dos estudos da faculdade que disseram não ter gozado do relacionamento próximo com as mães desenvolveram doenças coronárias arteriais, hipertensão, úlceras do duodeno e alcoolismo na meia-idade. Só 45% desses homens que se lembravam do calor e proximidade materna tiveram doenças similares. Ainda mais surpreendente é o fato de que 100% dos participantes desse estudo, cujos pais eram frios e distantes, vieram a sofrer várias moléstias na meia-idade. Em resumo, a qualidade dos primeiros relacionamentos entre os meninos e suas mães é um poderoso presságio de saúde psicológica e física durante a vida inteira. Quando certas necessidades não são satisfeitas na infância, os problemas pairam em toda a estrada. Em vista da natureza delicada das crianças pequenas, é talvez compreensível porque eu continuo firmemente contrário à colocação delas nas creches.
a não ser que não haja alternativa. Pode até parecer que as crianças estão lidando adequadamente com uma série de babás temporárias, mas elas foram destinadas a ligar-se emocionalmente com a mãe e o pai e desenvolver-se com segurança na proteção de seus braços. Essa crença foi raramente desafiada durante 5.000 anos, mas muitas mulheres hoje acham que não têm escolha além de voltar ao trabalho o mais depressa possível depois de dar à luz. Se você é uma delas, deixe-me dizer respeitosa e compassivamente que compreendo as pressões financeiras e emocionais que você enfrenta. Mas para as mães recentes que têm outras opções, eu recomendaria enfaticamente que não entreguem seus bebês para as creches, muitas das quais têm funcionários que ganham pouco e não possuem suficiente treinamento. Elas também não compartilham sua dedicação irracional a essa criança. Vai aí um conselho muito, muito importante para as mães. Se você pode abrir mão do seu trabalho, o faça para cuidar dos seus filhos. Principalmente dos bebês, né? E da primeira infância até pelo menos os 7 anos. Se você puder, tiver essa condição, se seu marido trabalha, se vocês puderem abrir mão de alguns luxos para cuidar dos seus filhos, faça isso. Acho que é o melhor conselho, um dos melhores conselhos desse livro até então. Minha opinião sobre este assunto é comprovada. O Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano conduziu o estudo mais abrangente sobre este tema feito até hoje. Mais de 1.100 mães e crianças em 10 dos principais centros de cuidados nos Estados Unidos foram avaliadas, quando as crianças tinham 6, 15, 24 e 36 meses. Os resultados preliminares foram publicados no jornal USA Today, como segue. As mulheres que trabalham se preocupam em deixar seus filhos pequenos aos cuidados de outras pessoas, com medo de prejudicar o relacionamento entre eles. Notícias do governo federal confirmam que tem razão em preocupar-se. Quanto mais horas a criança fica com outros nos 3 primeiros anos de vida, a tendência é de uma interação menos positiva entre mãe e filho. As descobertas preliminares confirmam que deixar uma criança muito pequena numa creche significa menos envolvimento sensível entre mãe e filho. A criança tende também a reagir menos positivamente à mãe. Em outras palavras, o elo entre mãe e filho é um tanto afetado pela experiência, especialmente quando a natureza da mãe inclina-se para a insensibilidade. Esses dados foram expedidos quando o estudo não estava ainda completo. Ao ser concluído em 2001, os pesquisadores anunciaram descobertas ainda mais perturbadoras. Eles disseram que as crianças que passavam a maior parte do tempo nas creches tinham 3 vezes mais possibilidades de apresentar problemas comportamentais no jardim de infância do que as cuidadas principalmente pelas mães. Esses resultados foram baseados em avaliações das crianças pelas mães, pelas pessoas que cuidavam delas e pelas professoras do jardim de infância. Havia uma correlação direta entre o tempo passado na creche e atitudes como agressão, rebeldia e desobediência. Quanto mais tempo passado nesses ambientes fora de casa, tanto maiores os problemas comportamentais. O Dr. J. Belsky, acho que é isso, um dos principais investigadores do estudo, disse que as crianças que passam mais de 30 horas por semana em creches são mais exigentes, insubmissas e agressivas.
Elas tiveram mais pontos em relação a participar de mais brigas, crueldade, provocação, mesquinharia, assim como falar demais, exigir que suas demandas sejam imediatamente satisfeitas. Depois da publicação deste estudo, houve gritaria das comunidades liberais que afirmam que há anos que as crianças dos centros de cuidados infantis vicejam melhor. Entendi. Depois da publicação deste estudo, houve gritaria das comunidades liberais, que afirmam que há anos que as crianças dos centros de cuidados infantis vicejam melhor, tá? Elas atacam a metodologia do estudo e consideram inválidas as suas descobertas. Outras exigiram mais dinheiro federal para programas de qualidade para as creches. Não há dúvida de que melhores opções são necessárias para os pais que precisam depender das creches. Todavia, tenho uma ideia melhor. Por que não reduzir os impostos sobre os pais, a fim de que as mães possam fazer o que a maioria delas desejam desesperadamente? Ficar em casa com os filhos? Num estudo conduzido pela Public Agenda, 70% das mães de crianças com menos de 5 anos queriam deixar o trabalho. 71% disseram que a creche era o último recurso. Ao perguntarem qual o arranjo melhor para as crianças pequenas, 70% responderam que um dos pais em casa é o preferível. 14% disseram que quando os pais trabalham em horários diferentes é melhor. E 6% preferem um parente próximo. Só 6% consideravam que um centro de cuidados infantis de qualidade é a melhor opção. Débora Wedgwood, alguma coisa assim, presidente da Public Agenda, disse: quando se trata de entregar os filhos a outro adulto que não conhece, elas ficam ansiosas. Quando nossa primogênita tinha 2 anos, eu estava terminando meu doutorado na Universidade da Califórnia do Sul. Cada centavo disponível era necessário para sustentar meus estudos e despesas associadas. Embora não quiséssemos que Shirley trabalhasse enquanto Danai era pequena, sentimos que não havia opção. Shirley lecionava e nossa menininha ia para uma creche todas as manhãs. Certo dia, quando chegamos ao centro, Danai começou a chorar incontrolavelmente. Não, papai. Ela me disse. Agarrou-se ao meu pescoço enquanto a levava até a porta e suplicou que eu não fosse embora. As crianças nessa idade não gostam de separar-se dos pais, mas aquilo era um tanto diferente. Danai tinha o olhar aterrorizado e suspeitei que ficara muito perturbada da última vez em que estivera ali. Só podia, entretanto, imaginar o que acontecera. Dei meia volta e fui para o carro com minha filhinha preciosa nos braços. Quando estávamos sozinhos, disse a ela: Danai, prometo a você nunca mais terá de ficar de novo na creche. E cumpri a promessa. Shirley e eu conversamos sobre como resolver o problema. Decidimos finalmente vender e comer um dos nossos Volkswagen, o que permitiu que ela ficasse em casa para cuidar de nossa filha durante 1 ano.
Quando o dinheiro estava acabando, eu já saíra da escola e Shirley pôde, então, ser mãe em tempo integral. Nem todos poderiam ter feito o que fizemos, e certamente há milhares de pais e mães sozinhos que não têm alternativas. Se for esse o caso, você simplesmente tem de fazer o seu melhor. Se um parente ou amigo puder ficar com seu filho durante o dia, isso é melhor do que uma creche, em iguais circunstâncias. O necessário é a continuidade no relacionamento entre a criança e a pessoa que cuida dela diariamente. A conclusão de muitos estudos sobre a infância e o desenvolvimento da criança pequena é sólida. Os bebês têm várias necessidades emocionais essenciais. Entre elas estão o toque, a conexão, a permanência, a formação e a afirmação. Sofro pelas muitas crianças violentadas e negligenciadas hoje, cujas necessidades são tragicamente ignoradas. Se na época que ele escreveu o livro já estava assim, imagine hoje em dia, em 2025. Meu Deus, eu tô assim. Ai, sério, com vontade de chorar. E eu não tô brincando. Não há nada mais triste nessa vida do que uma criança que não é amada ou que se sente mal amada. Desejo algumas vezes que os bebês nascessem com um letreiro no pescoço advertindo: aviso, cuidado, frágil, tenham amor por mim, proteja-me. Dê-me um lugar em seu coração. Apesar da importância inicial do laço mãe e filho, pode parecer estranho que os meninos precisem separar-se das mães durante o período entre 15 e 36 meses. Os meninos, ainda mais que as meninas, ficam negativos nessa idade e resistem a quaisquer esforços para dominá-los ou dirigi-los. Dizem não para tudo, até para as coisas de que gostam. Fogem quando chamados e berram desesperadamente na hora de dormir. No geral, respondem melhor aos pais, mas não muito. Creia, você ou não, este é um momento de oportunidade para a mãe. Ela deve tomar conta nesses dias deliciosos, mas desafiadores da tenra infância. Não basta deixar a disciplina apenas para o pai. O respeito pela sua autoridade e liderança é firmado neste período, e as oportunidades perdidas serão difíceis de recuperar mais tarde. Lembre-se de que os meninos necessitam desesperadamente de supervisão. Eles precisam ser também literalmente civilizados. Na ausência de uma liderança firme, mas amorosa, eles tendem a seguir suas inclinações egoístas e destrutivas, que podem ser prejudiciais para um menino e para os outros membros da família. Vamos tratar melhor dos princípios da disciplina no capítulo 16. 15 e 36 meses. Dá 1 ano e 3 meses até 3 anos. Nós precisamos ser mães presentes. Amém? Quais as outras implicações para as mães durante esse período de desligamento e diferenciação? De um lado, elas não devem sentir-se rejeitadas e feridas pela gravitação dos filhos em direção aos pais. Lembrem-se de que o comportamento não é pessoal. Os meninos são geneticamente programados para sentir-se assim. Lembro-me de ter me sentido embaraçado com os abraços e beijos de minha mãe quando tinha 3 anos. Certo dia, disse a ela que isso era tolo. Sua resposta foi sábia. Foi. Eu também acho. Eu queria e precisava do amor dela, mas já senti um impulso estranho
na direção de meu pai. Embora a maioria das crianças não seja capaz de articular esse impulso, o que está acontecendo é um processo saudável, mediante o qual a virilidade vai desabrochar na hora oportuna. As mães devem encorajar os pais a marcar presença ao lado dos filhos. Olha que importante isso. As mães devem encorajar os pais a marcar presença ao lado dos filhos, quando a necessidade é maior. Mostrem a eles esta parte do meu livro, mesmo que não leiam o resto. Os homens tendem a ficar extremamente ocupados durante os primeiros anos da vida do filho. A sua mente se fixa em outras coisas. Um empurrão delicado chamará melhor a atenção deles do que inundá-los com culpas e críticas. Com a passagem do tempo, a sexualidade dos meninos ficará mais aparente. Não acredite nem por um momento que eles são assexuados desde a mais tenra infância. Algumas crianças pequenas e pré-escolares vão segurar ou esfregar os genitais, o que tem sido incorretamente chamado de masturbação. Isso embaraça e preocupa as mães, mas não tem implicações morais, nem é algo permanente. Indica simplesmente que o menino descobriu o lugar em que tem boas sensações. Ele pode ser ensinado que há uma hora certa e uma hora errada para tocar em si mesmo, mas não deve ser envergonhado ou castigado por ser ligado adequadamente. Quando eu tinha 5 anos, estava deitado na cama com minha tia-avó. Ela era uma mulher idosa com algumas ideias recatadas. Eu tinha quase adormecido e ela lia. De repente, disse ela alarmada: "O que você está fazendo debaixo das cobertas?" Pode acreditar, eu não estava fazendo nada sob os lençóis. Nem sequer sabia que havia algo interessante a ser feito ali. Acho engraçado quando penso naquele momento, mas fiquei confuso e imaginando por que minha tia estava preocupada. Não cometa um erro igual com os seus meninos. Durante os primeiros anos, os meninos às vezes fantasiam com relação às mulheres ou meninas. Não que pensem em intercursos, que poucos deles compreendem, mas têm vagos pensamentos sobre nudez ou outras imagens sexuais das mulheres. Tudo isso faz parte da experiência masculina. Lembro-me de uma amiga que estava com seu filho de 7 anos no carro. De repente, ele começou a fazer uma série de perguntas relevantes sobre sexo. Insistiu em que ela contasse tudo sobre os bebês e como eram concebidos. Para sua mãe, não foi fácil ter sido confrontada tão cedo com questões com as quais não esperava lidar, senão dali a 2 ou 3 anos. Ela contou tudo. Enquanto a mãe falava, o menino ficou olhando para a frente sem fixar os olhos. Quando a lição terminou, ele estendeu o braço e apertou o botão para abrir a janela. Depois pôs a cabeça para fora, dizendo: que nojo, vou vomitar. Não quero nem lembrar disto." Algumas semanas mais tarde, quando seu priminho nasceu, ele contou ao irmão menor de onde a criança viera. Mas ele não entendera direito. A mãe e o pai, disse ele, tiveram de fazer aquela coisa de sper, significando coisa de esperma. Os 10 anos para a maioria dos meninos é uma época adorável. Alguns a chamam de período angélico, quando a colaboração e a obediência estão no auge. Isso não vai mais acontecer.
Aos 11 anos, o menino típico provavelmente vai tornar-se caprichoso e mal-humorado. Pode irritar a mãe, provocar os irmãos e irmãs menores e avançar um pouco mais os seus limites. Isto significa que a testosterona está começando a correr e a rebelião da adolescência vem chegando. Depois vem os 12 e os 13. Nos 13 anos seguintes, segure se puder. A falecida conselheira e autora Jean Lush foi minha entrevistada há alguns anos para discutir este assunto de mães e filhos no programa Focus on the Family. Esta é uma parte do que ela disse sobre o início da puberdade. De todo o aconselhamento que já fiz e de minhas leituras, posso dizer: nossa, o 13º ano pode ser um ano difícil. Vou dar-lhe um exemplo da minha família. A mãe notou que o filho estava de mau humor e disse: venha cá e veja essas fotos. Quero que me ajude a escolher qual vou usar para o Natal. São retratos meus. O menino aproximou-se e disse: não gosto de nenhuma delas. Você está com mau hálito. Vou para o meu quarto. A mãe falou: fiquei tão magoada. 2 horas depois, porém, o garoto saiu do quarto e disse: amo você, mamãe. Ele a beijou e foi dormir. Esta foi uma atitude típica do rapazinho de 13 anos. Nessa idade, ele vai mostrar-se muitas vezes rude e implicante. Vai gritar com os pais, bater portas e mudar várias vezes de humor. Mas, de repente, sai do casulo e volta a ser um membro agradável da família. Esses meninos, entre os 13 e os 14 anos, são realmente difíceis de entender. Outra coisa, o menino alcança a maturidade masculina sobre o corpo morto da mãe. Não se esqueça disso. Ele não apenas a mata, mas a esfaqueia. Lentamente. Vou explicar. Nossa, que horrível isso, misericórdia. Vou explicar. Penso que muitos meninos têm medo da masculinidade à sua frente. É claro que nem todos são assim. Alguns apenas prosseguem com facilidade, mas há outros que perguntam ansiosos: será que um dia vou tornar-me um homem de verdade? Nesses casos, a mãe está em seu caminho. Se for próxima demais, a criança pode sentir-se engolida por ela. Afinal de contas, ela é uma mulher. Fica entre ele e o fato de ser homem. Os meninos que lutam mais são, às vezes, aqueles que tiveram relacionamentos mais aproximados com as mães. Portanto, o que fazem para tirá-la da frente? Tem de, entre aspas, matá-las. Matar é o menino que disse: você tem mau hálito. Essa foi sua maneira de estabelecer a sua masculinidade. Esse episódio foi muito difícil para a mãe, que se sentiu rejeitada e ferida pelo filho. Mas é uma transição que elas têm de aceitar. As mães cujos filhos de repente passam por esse tipo de alienação ficam inclinadas a perguntar a si mesmas: o que estou fazendo de errado? Não sei o que fazer. Meu filho é um menino tirano. Fique firme. Melhores dias virão. Fique firme, melhores dias virão. Assim, cremos em nome de Jesus. Mas, e se dias melhores não vierem? E se a atitude do Júnior piorar cada vez mais na adolescência? Estou certo de que isso aconteceu ou acontecerá com um ou mais de seus filhos. É um impulso hormonal e ocorre nas melhores famílias. Quando a hostilidade e a rebelião começam a aparecer, como você impede seus filhos e filhas de explodirem e fazerem algo idiota?
Já tratei desse assunto em outros livros, mas quero oferecer uma descoberta que não havia compartilhado antes. Um estudo de saúde pesquisou 11.572 adolescentes para determinar quais os fatores mais úteis para a prevenção do comportamento negativo, tal como violência, suicídio, uso de drogas, comportamento sexual precoce e gravidez na adolescência. Estes foram os resultados da pesquisa. A presença dos pais é muito positiva em 4 momentos críticos do dia: de manhã, depois da escola, na hora do jantar e na hora de dormir. Quando esse contato regular é combinado com outras atividades compartilhadas entre pais e filhos, um resultado altamente positivo é obtido. Os pesquisadores observam também que os adolescentes que tinham um sentimento de ligação com os pais, sentimentos de calor, amor e cuidado, tinham menos probabilidade de se envolverem em comportamentos prejudiciais. Alguns de meus leitores talvez perguntem: como posso estar com meu adolescente de manhã, à tarde e à noite? Tenho muito trabalho a fazer. Na verdade, você tem simplesmente de decidir o que é mais importante para você, a essa altura. Não vai ser tão importante daqui a alguns anos, mas sua disponibilidade agora pode fazer a diferença para seu filho, entre sobreviver ou pular do penhasco. Nossa, isso é tenso, né? Meus pais tiveram de enfrentar essa escolha difícil quando eu tinha 16 anos. Meu pai era um evangelista que viajava a maior parte do tempo, enquanto minha mãe ficava em casa comigo. Durante a adolescência, comecei a ficar implicante com minha mãe. Nunca cheguei à rebelião total, mas estava definitivamente namorando a possibilidade. Nunca esquecerei a noite em que minha mãe telefonou para meu pai. Eu estava escutando quando ela disse: "Preciso de você." Para minha surpresa, meu pai cancelou imediatamente uma lista de 4 anos de reuniões, vendeu nossa casa e mudamos para o sul. Assumiu ali um pastorado para poder ficar comigo até que terminasse a escola secundária. Os pais que têm essa possibilidade escolham cuidar dos seus filhos. Aquele foi um enorme sacrifício para ele, do qual nunca se recuperou profissionalmente. Mas ele e minha mãe sentiram que meu bem-estar era mais importante do que suas responsabilidades imediatas. Meu pai ficou em casa comigo durante aqueles anos difíceis, quando eu poderia ter entrado em sérias dificuldades. Quando falo com reverência de meus pais hoje, como costumo fazer, uma das razões é por terem dado prioridade a mim, quando eu estava escorregando para perto da beirada. Você faria o mesmo pelo seu adolescente? Nós precisamos. Você talvez não seja chamado para fazer uma mudança assim radical em seu estilo de vida. A solução é, às vezes, muito mais simples. Segundo um estudo conduzido pelo Dr. Blake Baldwin, do Hospital Infantil de Cincinnati, ele e seus colegas pesquisaram 527 adolescentes para saber que características de família e de estilo de vida estavam relacionados com a saúde e o ajuste mental. O que eles, mais uma vez, observaram foi que os adolescentes cujos pais jantavam com eles 5 vezes por semana ou mais tinham menos probabilidade de usarem drogas, ficarem deprimidos ou terem problemas com a lei. Tinham também mais probabilidade de se saírem bem na escola e de serem cercados por um círculo de amigos que serviam de apoio. O benefício foi visto até para as famílias que não comiam juntas em casa.
Os que se reuniam em restaurantes, fast foods, tinham os mesmos resultados. Em contraste, os adolescentes mais desajustados tinham pais que só comiam com eles 3 noites ou menos por semana. Não é interessante como os 2 estudos registrados chegaram à mesma conclusão? O envolvimento dos pais é a chave para ajudar os filhos a atravessarem as tempestades da adolescência. Esta é outra investigação associada a crianças menores. A doutora Catherine Snow, professora de educação da Faculdade de Educação de Harvard, acompanhou 65 famílias durante um período de 8 anos. Ela descobriu que a hora do jantar tinha mais valor para o desenvolvimento da criança do que a das brincadeiras da escola e de ouvir histórias. Há claramente poder em partir o pão juntos. A mesa tem poder. O que essas descobertas significam? Há algo mágico sobre sentar juntos durante uma refeição? Não. E os pais que acreditam nisso vão ficar certamente decepcionados. O que o estudo de Bolden mostra é que os relacionamentos familiares são o que importa para os adolescentes. Quando os pais têm tempo para seus filhos, quando se reúnem quase todos os dias para conversar e interagir. Neste caso, enquanto comem, seus adolescentes vão muito melhor na escola e na vida. Conclusão. As famílias dão estabilidade e saúde mental às crianças e aos adolescentes. Com tanta evidência positiva para apoiar as refeições em família, não é pena que só 1/3 das famílias norte-americanas comam juntas na maioria das noites? O mundo caótico em que vivemos nos pressionou de todos os lados e nos levou a comer às pressas. Algumas pessoas jantam mais nos carros ou escritórios do que em casa, engolindo um sanduíche ou um hambúrguer enquanto dirigem. Graças a Deus, é possível mudar essa tendência. Com determinação e planejamento, devemos cruzar os mundos uns dos outros pelo menos uma vez ou 2 a cada dia. O ingrediente mais importante não é o que está à mesa. Podemos servir uma comida feita em casa ou pedir um prato no restaurante. O que faz a diferença é deixarmos regularmente tempo para sentar e conversar juntos. A refeição pode também ser a peça decorativa para as tradições familiares, que dão identidade e sentimento de pertencer a cada membro. Nos Estados Unidos, temos alimentos específicos para cada feriado. Peru no Dia de Ação de Graças e Natal. Feijões vermelhos e presunto no dia de Ano Novo. Presunto assado na Páscoa. Hambúrguer grelhado feito de peru no dia 4 de julho. E comida chinesa na véspera de Natal. Não me pergunto por quê. As várias tradições têm muitas dimensões, que vão muito além da escolha de alimentos. Cada um de nós fica à espera dessas datas, que são sempre cheias de riso, espontaneidade e significado. As crianças gostam desses tipos de atividades repetidas que as ligam a seus pais. Espero que você também tenha as suas próprias tradições similares. Em último lugar, as refeições familiares continuam sendo um cenário excelente para transmitir as verdades de sua fé. Enquanto as bênçãos do dia são recapituladas, os filhos veem a evidência do cuidado amoroso e fiel de Deus e a importância de honrá-lo com um momento de gratidão. Em nossa família, nunca comemos sem fazer uma pausa para primeiro expressar gratidão àquele que nos dá
toda boa dádiva e todo dom perfeito, que diz em Tiago 1,17. Creio que os filhos de pais cristãos deveriam aprender a dar graças em toda refeição. Os pais podem usar também esse período de conversa para discutir princípios bíblicos à mesa e aplicá-los às circunstâncias pessoais. Jesus usou o período de comunhão criado à mesa para apresentar muitos de seus ensinos. Atos 2, do versículo 46 ao 47, nos dá um vislumbre de quão importante era compartilhar a refeição para a primeira igreja ao descrever como os cristãos partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Quanto mais seus filhos se sentirem parte de algo agradável e divertido, tanto menos precisarão rebelar-se contra isso. Esta não é uma promessa, apenas uma probabilidade. Antes de deixarmos a mesa familiar, há outro ponto relativo à saúde que desejo mencionar. Com toda essa conversa sobre a importância do alimento, precisamos ter cuidado para não contribuir para a obesidade precoce. Um estudo médico recente conduzido no Hospital Infantil da Colômbia, em Ohio, confirmou que as crianças de hoje são mais pesadas e têm níveis muito mais elevados de colesterol e triglicérides do que as de 15 anos atrás. Um dos pesquisadores, o Dr. Hugo Allen, declarou: a não ser que essas tendências mudem, 30 milhões dentre os 80 milhões de crianças vivas hoje nos Estados Unidos provavelmente morrerão de problemas cardíacos. Que predição deprimente esta! A questão é que os lanches substituíram a boa nutrição e até quando alimentos saudáveis estão sendo consumidos, as crianças não estão se exercitando o suficiente para queimar as calorias. Entre a televisão, idas de carro à escola, jogos de computador e passar tempo na pizzaria, as crianças não correm e pulam como costumavam. Os pais devem então descobrir atividades das quais possam participar com os filhos, tais como caminhadas, andar de bicicleta, brincar de apanhar a bola ou esquiar. As crianças estão ocupadas formando hábitos de uma vida inteira e, portanto, comer direito e fazer exercícios todos os dias contribuirão para a sua saúde no futuro. Uma vez que seus filhos estejam no caminho certo, você talvez queira movimentar também o seu próprio corpo. É possível que eu tenha passado tempo demais falando sobre comida, mas ela é uma parte importante da vida familiar. Vamos falar sobre outros aspectos do relacionamento mãe-filho no próximo capítulo. E aí aqui vão ter perguntas e respostas que eu vou ler no próximo vídeo, porque eu já tô até um pouquinho atrasada para buscar o Isaac ali, que ele já saiu da natação. Então, até o próximo vídeo. Eu vou continuar lendo esse livro, em nome de Jesus eu vou conseguir terminar de ler ele com vocês. E nós paramos na página 118, tá bom? Reflita sobre isso. Volta esse vídeo, assiste de novo. Curte, comenta, compartilha com mais mães e pais que você sabe que precisam, porque assim, de verdade, eu tô lendo coisas que eu não tinha ouvido antes. E eu tô achando isso tão importante, tão importante, tão importante. Então, que você reflita sobre isso. Compartilhe com o seu marido ou com o seu cônjuge. Né? Se você é pai que está assistindo, compartilha com sua esposa. Se você é mãe, compartilha com seu marido e compartilha com mais mães, mais pais, para que nós possamos nos conscientizar melhor sobre a criação de filhos e que realmente podemos contribuir para uma sociedade melhor. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, assista os outros se você ainda não assistiu, comenta e compartilha.
Vamos alargar essa corrente do bem, porque eu acredito que só assim vamos ter famílias melhores e mais fortes nesse mundo. Deus abençoe.